invocando a presença dos bons espíritos, nossos benfeitores, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assistem nessa casa. Estamos falando do auditório da Instituição Amélia Rodrigues, em Santo André, de São Paulo, agradecendo o carinho, a presença de todos e rogando ao Pai que, através dos seus mensageiros, ilumine cada um de nós, envolva nossa Creuza Maria, que vai fazer a palestra logo mais, e que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Que assim seja. Bom dia a todos, os presentes e aqueles que nos ouvem através da internet. E vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, nosso Mestre, e ao nosso Espírito Protetor, Anjo Guardião, que nesta manhã maravilhosa nos encaminhou para este lugar onde nós vamos, aos poucos, entendendo o nosso papel aqui no planeta Terra. E agradecer ao Mestre Jesus, que desceu até nós, para nos lembrar de como devemos agir para viver a vida de maneira sublime. Porque muitas vezes nós nos debatemos, em revolta, e mesmo queremos revanche das pessoas que nos atacam, que nos agridem. Isso não leva a nada. E ele vem nos ensinar a posição de humildade, de amor, de servir, de sair de dentro de nós para ir em direção ao próximo. Mas para isso, precisamos nos conhecer primeiro. Precisamos saber o que de errado está entre nós, dentro de nós, para nos corrigir e deixar de apontar os defeitos dos outros. Porque toda vez que apontamos o dedo para salientar o defeito de alguém, é porque esse lateja de maneira bem proeminente dentro de nós. Ele está dentro de nós. Por isso que nós apontamos o erro do outro e nos esquecemos de corrigir o que está dentro de nós. E a lição que nos foi dada para desenvolver hoje está no livro O Pão Nosso, de Chico Xavier, psicografada por ele, de autoria do Espírito Emmanuel, e é de número 4. Só que, nas últimas edições, o título vem saindo antes de servir. Mas, fazendo uma pesquisa, através também da orientação de Arthur Valadares, que ele também comenta essa lição, ele diz que na primeira edição está Arte de Servir. Talvez, por algum erro de tipografia, saiu antes de servir. Mas faz muito mais sentido, de acordo com a lição, Arte de Servir. Só para explicar que o título, então, é Arte de Servir, e não como foi publicado antes de servir. Então, na primeira edição está assim. E é baseado num versículo dito por Jesus no Evangelho de Mateus, versículo 20, o capítulo 20, versículo 28.
bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o Filho do Homem não veio. Então, Jesus, não é? Que é o nosso exemplo e guia, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós temos que nos espelhar nele. Então, essa palavra servir, ela permeia todo o Evangelho. E é interessante que, depois de mais de 2000 anos, todo esse ensinamento, não é, que está exposto nos Evangelhos, nós não conseguimos absorver ainda totalmente, para que realmente mude a nossa vida para melhor, para as claridades divinas, para que nos sintamos leves. Mas o que acontece? Né, nós ainda estamos ligados às sensações dos instintos, e nos chama mais atenção essas sensações, a comida, a diversão, o gozar a vida, o beber até cair. Isso é gozar a vida. Agora, quando nós vamos, né, percebendo essas sutilezas da vida, que a verdadeira felicidade consiste, certo, em nos conhecer e nos entender para servir o próximo, a felicidade é mais profunda, é permanente. Então, ele vem mudar toda a perspectiva de encarar o mundo. Imagine, né, se nós, ao procurarmos um serviço, estivéssemos com esse propósito, né, de realmente servir a humanidade. É claro que temos que ser remunerados, porque vivemos num planeta de expiação e provas e que precisamos do material. Porém, se nós focamos exatamente naquilo que podemos fazer em benefício daqueles que nos rodeiam, da comunidade, não é? Nós vamos sentir que o trabalho não vai se tornar pesado, porque toda vez que nós focamos em quanto eu vou ganhar no final do mês ou no final do dia, não é? O trabalho de cada dia se torna cada vez mais pesado. Imaginem, né? É claro que isso aí é um processo. Por isso que nós estamos nesse planeta. Nós temos que entender, de uma vez por todas, que esse planeta foi preparado para o nível de espírito que somos, quase primitivos. Então, o instinto bate muito forte ainda. Por isso que o mais importante, não é, é ter muito dinheiro no banco, é gozar e viajar, é ótimo, né? Para relaxarmos, mas não como propósito da vida. Tudo é permitido, mas no que nós estamos focando, não é? Será que estamos focando em benefício da comunidade em geral ou em nosso próprio benefício? Por que essa existência se torna tão pesada? Porque estamos sempre focando nos nossos próprios interesses, nos nossos egoísmos e não no prazer de servir. Claro que nós temos que ter, não é, esse trabalho remunerado para podermos sobreviver. Mas o foco, se os empresários, os professores, os médicos, enfim, o serviçal, a companheira que nos ajuda a fazer a limpeza da casa, que nos ajuda com o serviço da casa, se ela focasse em tornar o ambiente melhor, este planeta já não seria mais de expiação e provas, mas já de regeneração, porque focamos no servir. Então, desde que Jesus, o embaixador de Deus,
que desceu entre nós para nos revelar as sublimidades da vida, ele deixou esse ensinamento. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Para o quê? Para que nós o tenhamos como guia. O que eu devo fazer? Hoje eu ainda sinto isso, não é? Todos esses sentimentos de egoísmo, de orgulho, de querer se sobressair no serviço que eu vou conquistar, de estar nas páginas da mídia porque sou famoso. A humildade vai nos tornar mais felizes, porque isso tudo vem nos trazer perturbações. Nós conseguimos analisar através do que acontece com certas pessoas que se sobressaem na mídia, estão perturbadas e tudo mais. Tudo bem, podemos ser assim, certo? Mas dentro de um comportamento de humildade, de amor e de consciência de que o que eu estou fazendo está sendo ótimo, está contribuindo para com o próximo, não somente em meu próprio benefício. Há muitos que já fazem isso, há muitos, né, que têm grandes posições na mídia e se preocupam com o próximo. Há muitos já, mas que não tenhamos como primeiro objetivo esse, porque o Paulo mesmo, na questão 1019 do Livro dos Espíritos, ele fala que o objetivo da criação, não é, consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Então, o planeta Terra, cujo governador é o nosso Mestre Jesus Cristo, ele foi planejado para o nosso tipo de espírito, o nosso nível de espírito, ainda primitivo, não é? Com os instintos em evidências, para que a lei do trabalho fosse o meio para que saiamos desse primitivismo. Então, tudo está aí, né? As pedras, as árvores, os mares, as montanhas, enfim, tudo isso está aí para que o homem, quando atingiu o seu pensamento contínuo, a razão, pudesse manipular tudo isso para o bem e para o belo. Mas o que acontece? Nós, né, nos aproveitamos de todos esses elementos que existem no planeta para benefício próprio, enganando os outros, não é? Por exemplo, a inteligência foi dada para a construção do avião, que encurtam as distâncias, que ótimo, não é? Mas isso aí é plano divino. O projeto divino é para o bem e para o belo. Agora, usar esse aparelho que foi construído com a inteligência do homem para o mal, para as guerras, isso é por conta nossa. Não foi o projeto divino, isso é por conta nossa. Se é por conta nossa, nós ficamos devendo ao projeto divino, à lei. Porque tudo que cai em nossas mãos é para o bem e para o belo. Então, esse servir de Jesus está além do que Emmanuel chama no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, intitulado Trabalho, está além do trabalho-ação. Porque o trabalho-ação é aquele trabalho automático, de automatismo, né? Ele só transforma o ambiente exterior. Esse servir que Jesus
fala sobre a arte de servir. Quando envolve a arte de servir, envolve o sentimento, o coração. Então, Emmanuel chama lá nesse capítulo o trabalho serviço, que envolve a transformação do homem. O trabalho serviço envolve a transformação do homem. Então, esse trabalho de que se trata nesse capítulo, a arte de servir, está enquadrado nesse trabalho serviço, que é o propósito de transformar o homem para melhor. Então, o Emmanuel, nesse capítulo 4 do Pão Nosso, cujo título original é Arte de Servir, ele diz assim: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Olha que interessante. Se nós já conquistamos esse prazer de servir, estaremos sempre bem guardados, quer dizer, bem protegidos. Bem protegidos de tantas tentações. E o próprio Paulo fala que o serviço do bem é a muralha defensiva contra as tentações. Se nós estamos realmente empenhados no serviço do bem, olha, podemos ter certeza, nós não ficamos revoltados, nós não temos depressão, porque estamos sendo protegidos por esse serviço, o serviço do bem, não é? Então, por isso que ele diz, se nós estamos imbuídos do serviço do bem, que é trabalhar pelo prazer de servir, mesmo na nossa profissão poderá ser assim, por que não? Não é? Pelo prazer de servir, isso vai nos dar uma proteção enorme, integral, uma proteção integral. Imagine, né, eu me lembrei agora daquele ditado, né? Mente vazia, o diabo faz crochê. Tem esse ditado, mente vazia, o diabo. E tem tudo a ver, porque se o espírito já se conscientizou, né, de que a finalidade da existência dele aqui é servir e não ficar esperando ser servido, não é? Ele não vai sentir mágoa porque não agradeceram o que ele fez, porque ele tem consciência do que ele está fazendo. Tem muita gente que fala assim, eu não vou mais ajudar aquela pessoa, né? Ela nem me agradece, não importa. O próprio Emmanuel, ele fala aqui na lição Servicinhos, que assim, aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Então, não importa que alguém, certo, não reconheça o seu serviço. O que importa é que você tenha consciência do bem que você fez. E o bonito é, quando você está imbuído de todo esse serviço, do bem, de querer, já é uma construção nossa, mas isso vai com o tempo, porque o instinto é bom, mas na devida medida, né, de proteção nossa. Mas quando nós nos imbuímos realmente de prestar o serviço com amor, sem esperar nada em troca, nós estaremos realmente protegidos. Porque se a nossa mente está focada nisso, não começam a surgir os desatinos do passado, né? Começa aquela tristeza, começa a ter um desânimo perante a vida. Não. A arte de servir vai ser a razão da nossa vida. A razão. Conscientizando-se de que estamos aqui
e estamos executando um serviço útil. Kardec fala, né, da lei do trabalho, que é uma das leis naturais. Não adianta querer viver sem trabalhar à beira da estrada, na preguiça, porque nós vamos nos complicar. O trabalho é uma lei divina e ele está aí para que nós nos aprimoremos, nos evoluamos moralmente, mesmo inteligentemente. A inteligência. Por isso que vem os desafios. Não adianta, gente. Não vai ter nenhum momento sem enfrentar um desafio. Porque essa é a característica do planeta. Todos nós somos colocados aqui para enfrentar problemas, experiências, para que nos tornemos melhores. Então, acionemos a nossa vontade para que façamos o melhor dentro das nossas possibilidades. Não ficamos sonhando com férias eternas. Não fiquemos, porque esse é o propósito da criação. Esse é o projeto da criação para conosco aqui neste planeta de expiação e provas. Então, se já pudéssemos, não é, aplicar o ensinamento de servir, quer dizer, eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. Claro que amanhã não vai acontecer isso, porque nós ainda temos que trabalhar todas essas imperfeições que existem dentro de nós, mas já temos consciência de que esse é o caminho, não adianta. Não é? Então ele diz, em companhia do espírito de serviço estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. A criação inteira. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Então, cada um aqui, de acordo com o seu nível de evolução, está atuando numa ocupação diferente. E se fizermos, né, esses servicinhos com amor, com dedicação, sem se preocupar em aparecermos na mídia, em sermos famosos, estaremos sendo protegidos. E ele tem uma lição, Servicinhos, do próprio Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 38, que ele fala, o próprio Emmanuel, a maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura que se dá a alguém, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Diante do mal de alguém que fica falando do outro alguém, se a gente permanecer em silêncio, sem aumentar, né, esse mal, colocando mais uma brasa na fogueira, já estamos trabalhando. Porque, como fala no Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Agora, os maus também trabalham, mas a ocupação é prejudicar o outro. Então, isso, com relação a isso, eles vão responder, até que volte ao caminho reto do bem servir. Porque nenhuma ovelha se perderá. Mas se a gente sair do caminho, pagaremos por isso. É a lei de ação e reação. Então, que estejamos conscientes de tudo isso para não estar de acordo com a lei de Deus, ocupação útil, fazer o bem, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, vamos fugir disso, porque vamos pagar por isso. Então, um copo de água pura,
o silêncio entre o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa. Uma sentença carinhosa, muitas vezes, salva vidas, transforma a outra pessoa. Esse é o bem servir. Estávamos sexta-feira na nossa reunião mediúnica, quando um espírito ainda muito sofrido, no umbral que nós falamos, nas trevas, ele estava à procura de uma senhora que se vestia de branco e tinha cabelos brancos, e que tinha dito a ele, enquanto ele estava ali se removendo, sofrendo no umbral, a senhora, porque os bons espíritos, nesse ato de servir, prazer de servir, eles descem para atender os necessitados. Isso acontece. A espiritualidade maior, né, vai até o umbral para ver se consegue laçar aqueles espíritos que realmente querem se modificar, alcançar aqueles espíritos. E nessa ocasião, essa senhora, né, um pouco mais elevada, se submeteu a visitar o umbral para ver se conseguiria laçar algum espírito que queira se melhorar. Estava andando por aí e se dirigiu a esse espírito e disse: eu posso ajudá-lo. Falou de uma palavra, uma sentença carinhosa. E ele, no momento, não conseguiu perceber, mas depois de alguns instantes, ele começou a refletir: nossa, há alguém que pode me ajudar aqui. Veja, essa frase foi o estímulo para que ele saísse à procura dessa senhora e fosse consolado. Então, às vezes, uma frase de estímulo a alguém pode tirar esse alguém dos distúrbios, das sombras, mesmo entre nós aqui encarnados. Então, vale a pena realmente estarmos imbuídos dessa sublimidade da vida quando nós realmente queremos servir. Então, esses pequenos servicinhos que a imprensa não publica, mas é de grande valia para cada um de nós que já penetrou nessas sutilezas, né, dos sentimentos, para que sintamos a verdadeira felicidade. Então, essa felicidade de ter podido alçar um espírito das trevas para a luz, não tem preço. Ao passo que aquelas que nós gozamos, né, em festas, bebedeiras, que no dia seguinte tem ressaca, aí vai dar um vazio na gente, não dá. Então, aos poucos, todos nós vivemos isso, todos nós. Só que a verdadeira felicidade não é aquela. É uma felicidade momentânea, que nos provoca uma sensação de prazer, depois passa e a gente cai no vazio. Não é? Então, é normal, porque nós ainda somos muito sensação e essas coisas nos atraem. Essas coisas, ai, que bom se eu pudesse, né? Dançar a noite inteira, beber a noite inteira, viajar a vida inteira. Então, o mestre vem nos dizer, nos mostrar o caminho dessa felicidade perene, que não acaba. Então, esses pequenos servicinhos, muitas vezes, têm muito mais valor, nos trazem muito mais felicidade, satisfação íntima, né, do que aquilo que já tivemos ou ainda temos, né, essas atrações
das sensações, do prazer da matéria. Então, pensemos nisso, não é? E o Emmanuel, ele continua, né? Então, ele diz assim, ele fala da pólvora, o exemplo da pólvora, né, que vem para que novas estradas são abertas, né, essa energia poderosa, mas é usada também para matar pessoas. Isso não tem nada a ver com o projeto divino. O projeto divino é do bem e do belo. Nos deu todos os instrumentos para que nós, com a nossa inteligência, façamos o bem e o belo. Então, ele continua, não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Então, todos os exemplos que nós demos nos traz a felicidade de servir santamente. E num outro texto, né, do livro de Religiões dos Espíritos, o Emmanuel também ele coloca certas situações que realmente revelam como nós ainda, né, somos pequenos quando tentamos ajudar o próximo. Então, veja, isso a gente vê assim no dia a dia. Se a gente sabe de alguma coisa, fala Emmanuel, não firas o ignorante. Então, aqueles lá são os ignorantes mesmo. Ué, bom, se eu sei sobre um determinado assunto, qual o meu dever neste planeta? Auxiliar quem não sabe. E não, né, oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra, da ignorância. Então, não é isolá-los. Nós não vamos aproveitar. Felizmente, ainda, já existem empresários que preferem, né, as pessoas que não têm certo conhecimento na área para que eles as ensinem, para que eles progridam. Já existe muito desse trabalho, jovem aprendiz. Bom, o mundo tem melhorado, graças a Deus, né? Então, um outro exemplo que o Emmanuel dá a respeito disso é: se podes, não oprimas o fraco. Então, aqueles lá são os pobretões. Ué, qual é o seu papel se você tem condições financeiras? É levantar aqueles. Foi o que Jesus fez. Ele é espírito puro, crístico. Desceu até nós, para nos ensinar o caminho a seguir, para conquistarmos a felicidade perene, que não sai depois de alguns instantes, depois da experiência, ela fica. Então, se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Todos esses nossos irmãos, não é, que estão mergulhados na sombra da droga, qual é o nosso papel? Orar e fazer com que eles voltem à sanidade. Se te sentes correto, não censures o irmão que transvia em desajustes do espírito. Dá-lhe o abraço fraterno para que se renove. Então, às vezes, né, o abraço ergue muitas pessoas. Como a Agripina estava nos contando outro dia, que havia um senhorzinho, pode ser que não seja ipsis literis a mesma coisa. Havia um senhor que estava já de idade, batendo à sua porta, e com certeza estava querendo alguma ajuda. E ela não estava em casa, mas naquele momento ela chegou. Ela chegou e o abraçou e falou: ô vovozinho, do que você precisa? Aí ele falou para ela: não preciso de mais nada.
Só o abraço foi suficiente. Então, vejam, né? Esse prazer de servir como atinge profundamente a alma necessitada. Essa é a nossa Agripina. Então, se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Então, não vai, você dá o pão, não vai recriminar. Ele jogou na rua, mas você deu, né? Então, não vai ficar magoado por isso. Você fez o seu papel. E, terminando, né? Podes começar hoje mesmo, como nós falamos, com pequenos servicinhos, né? Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Ele usa a enxada e a caçarola, né? Constitui excelentes pontos de início. Mas qualquer coisa que tenhamos em mãos, podemos começar a trabalhar confiantes na misericórdia divina. Se aquele instrumento te aparece na mão, você pode fazer alguma coisa de bom com ele. Daí a necessidade de nós ensinarmos as crianças nos pequenos serviços domésticos, né? Para que elas se sentem felizes pela realização daquele serviço, tornando o ambiente mais harmonioso. Se te encontras enfermo, olha, qualquer situação é situação de executar um serviço para o bem. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Existem irmãos nossos, não é, que estão acamados e que realmente, por estarem naquela condição, se revoltam, ainda não entenderam a finalidade da existência. Mas, mesmo acamado, podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, sendo pacientes, colaborando com aqueles que estão nos ajudando, agradecendo aquele momento. É um servicinho que significa a arte de servir. Então, cada vez mais que nós trabalhamos as nossas imperfeições e vamos iluminando essas virtudes, a virtude da humildade, não é? Da gratidão, cada vez mais estamos próximos da divindade. E com isso, não é, estamos realmente seguindo os caminhos porque Jesus nos ilustrou ali. Então, agradeço demais pela atenção. Vamos orar, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, toda essa espiritualidade amiga que tanto nos tem ajudado, incentivando-nos para buscarmos aquela parte que não será tirada na linguagem de Jesus, levar para o outro lado o tesouro do coração, dos sentimentos, da bondade, e a fim de sermos espíritos livres, abençoados. Que Deus nos ajude e nos inspire sempre na prática do bem. E vibrar também por esta humanidade triste e sofredora, as guerras lá no Médio Oriente, aqueles sofrimentos, bombardeios, as mortes, pessoas que perderam tudo, estão na rua, estão no tempo, no frio,
na chuva, pessoas que tinham casas, tinham carro, tinham uma vida regular, um trabalho, de repente ter a sua casa, seu prédio bombardeado e passa um sofrimento inimaginável. Mas sabemos que Deus está dentro dessas manifestações todas, porque são efeitos de causas que nós criamos. Não há injustiça no universo. Existe apenas a lei do retorno, a reação. O ato já foi praticado e agora vem a colheita, o aprendizado, a reeducação do espírito. Por isso a doutrina espírita nos dá essa consolação, explicando-nos, esclarecendo-nos a respeito disso. Então nós somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. E vibramos em favor dessas criaturas para que receba nossa oração, nosso pensamento e sinta um pouco de alívio na sua dor. Que assim seja, graças a Deus.